quero fazer um convite para vocês aqui, ó. Acabei de colocar no chat o nosso TikTok. Então já segue a gente lá no TikTok. Por que você deve seguir a gente lá no TikTok? Porque lá no TikTok o Robert já fez a seleção da Euro dele e a seleção da Copa América. E aí vocês que estão assistindo a gente aqui têm todo o direito de ir lá e criticar a a seleção do Robert ou concordar com Exatamente. ele. Então vai lá, tá na descrição aqui, vai lá no TikTok. Se não segue a gente ainda, segue a gente lá, é importante você seguir a gente. E fala lá, você concorda com a seleção da Copa América do Robert? Concorda com a seleção da Eurocopa? Claro que lá é o filtro, então às vezes o filtro não ajudou ele muito ali, então pode prejudicar e eu vou fazer a minha também, vou postar lá. Então, se você não segue a gente, segue lá, comenta sobre o que o Robert falou e vai comentar sobre o que eu falei também, concordando ou discordando, óbvio, sem baixaria, sem nada, somente falando ali mesmo. E aproveitando o embalo da Eurocopa, Robert, o que, que você acha aí? Inglaterra e Espanha, duas seleções aí que sofreram contra o Brasil, né? É engraçado a gente falar isso nos últimos amistosos do Brasil, que o Brasil empatou com a Espanha e a gente sabe disso, que foi por muita falha de arbitragem, porque foram dois pênaltis para a Espanha que foram bizarros e não teve a presença do VAR naquele jogo para impedir. E a Inglaterra perdeu por 1-0 para o Brasil em Wembley, então os dois finalistas da Euro sofreram para ganhar não ganharam no Brasil em suas casas, né? Tanto no Bernabéu quanto no Wembley. E eles vão se enfrentar agora, mas assim, a gente vê um, um time, assim, muito bom no papel, que é o time da Inglaterra. A gente vê um time que enfrenta dificuldades táticas, né? À toa que, mais uma vez, o resultado veio de quem veio do banco. E, tipo assim, não naquela jogada ensaiada, aquela jogada pá, foi um passe que o Palmer achou o Watkins finalizou e fez o gol. Até um bonito gol no final ali, e até o Luiz Felipe Freitas já tava falando, né? Era tipo, um gol ali era um golden goal. Então, sair um gol Exato. ali era praticamente mortal. Então, ali o Palmer entrou e deu espaço para o Watkins e a Espanha venceu ali a França, que jogou um futebol bem abaixo nessa Euro, né? Todo o time da França e a Espanha, que não é mais o time do tic-tac, óbvio, a gente viu, a gente comentou. Quando precisa, ela faz o tic-tac e faz muito bem ainda, mas não é um time que tem muito disso, né? É um time que tem assim, é muito incisivo do meio para frente. E como a gente brincou, eu acho que a Espanha, assim, se tivesse um centroavante ali, um cara, um cara tipo o Harry Kane, podemos dizer assim, que a Inglaterra tem, eu acho que a Espanha ainda entregaria um futebol muito melhor. Porque a gente vê uma Espanha com um meio-campo muito forte, o Rodri fazendo o papel simples que a gente sabe que faz, mas muito bem, fechando o meio-campo contra a França. O Dani Olmo fez uma baita partida, entrou no lugar do Pedro que estava machucado, mas o Olmo foi muito bem. O Nico Williams e o Yamal, né, a gente não precisa falar nada, né? São jogadores que pelas pontas eles causam barulho. E tem até o Fabian Ruiz, que por incrível que a gente critique e tudo mais, mas faz uma bela Eurocopa, aparecendo bem na frente e fechando bem o meio-campo. E aí tem o Morata, né, que a gente fala que acho que é a baixa assim da Espanha do meio para frente. E aí temos o Cucurella também fazendo uma baita Eurocopa. A zaga da Espanha, depois que deu mole no gol, acho que se fechou e conseguiu fechar bem ali com o Nacho e com o Laporte. E vai enfrentar uma Inglaterra, né? Que a gente sabe que no papel é muito boa. Uma Inglaterra que é muito forte, mas que ainda não mostrou o futebol que a gente espera ver. E que eu acho que não tende a mostrar com o Southgate. Acho que já tem mais de 4 anos que o Southgate tá na Inglaterra. Acho que se fosse para acontecer, já teria acontecido, né? Convenhamos. Eu acho que se já. Como não aconteceu até hoje, eu acho que daqui para frente não acontece mais. E hoje o Telegraph, se não me engano, o jornal falou que a Inglaterra, independente do resultado da final, o Southgate está garantido até a Copa do Mundo, pelo menos. Então, a gente vai ter Southgate na Copa do Mundo de 2026. E assim, já dando a minha opinião, como eu comecei a falar desse jogo, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que, a princípio, em futebol, a Espanha é favorita, a Inglaterra vai sofrer com isso. Ainda mais que a Inglaterra tem uma zaga lenta, a gente sabe. Eu acho que a Inglaterra vai sofrer muito com o Yamal ali, porque o lateral esquerdo da Inglaterra é o Trippier. Ele já joga invertido, primeiramente que ele já joga invertido. O Trippier é um lateral lento, é um lateral que apoia muito, ou seja, se ele apoiar, ele não vai conseguir recuperar essa bola ali para trás. E o zagueiro pela esquerda tem sido o Guerri. Então, é aquilo, né? Acho que o lado ali. E a gente sabe que, vamos falar, o ponta volta para ajudar a marcar. A Inglaterra não tem jogado com ponta esquerda, porque o Foden tem caído para o meio. Ou seja, o lado do Yamal vai ser praticamente uma avenida. Então o Southgate vai ter que criar alguma coisa ali,
ou tipo trazer o Gallagher, ou trazer o Rice, porque o Bellingham ele não vai colocar o Bellingham para ficar marcando, porque aí você perde um dos seus maiores poderes ofensivos na frente. Então, ou traz o Gallagher, ou traz o Mainu para marcar ali do lado esquerdo, esquerda da Inglaterra, direito da Espanha, porque a Espanha vai usar isso e vai trazer o Dani Olmo para fazer tabela, vai fazer isso, como fez contra a França e como foi muito bem feito, né, contra a França. E a Inglaterra vai no que, para mim, até agora é o melhor jogador da Inglaterra na Eurocopa, que é o Saka, né? É o cara que tá sendo mais diferente, o cara que tem partido para cima, o cara que faz o drible diferente. E ali também vai ser um embate legal, né? Porque é um clássico, né? É Saka do Arsenal e o Cucurella do Chelsea. Então vai ter uma rixa. Você pode ter certeza que vai ter uma briguinha assim ali, um chutinho ali, um puxão aqui, um cartãozinho ali. Inclusive, dicas caso pode até indicar um cartãozinho amarelo pro Cucurella, que deve acontecer. Assim, no papel, a Inglaterra é favorita. No futebol, para mim, hoje a Espanha é favorita. Eu acho que a Inglaterra tem mais preocupações com a Espanha do que a Espanha tem com a Inglaterra. Principalmente pelo lado esquerdo defensivo da Inglaterra, que eu acho que vai sofrer um pouco ali com o Yamal, principalmente por causa do Tripper e do Guerri. Mas o que você acha aí desse confronto e de tudo um pouco mais? Então, em primeiro falar que a Inglaterra chegou com méritos. Tem sido o futebol mais envolvente da Eurocopa até aqui. É de fato que todas as outras jogaram meio abaixo, A mas a Inglaterra? Espanha Ah, tá. na Espanha, Ah, tá. Espanha jogaram Que todas. susto foi a Ela Inglaterra? ela tem o melhor futebol até o momento, e que todas as outras, incluindo a Inglaterra, jogaram todas as favoritas que a gente pode citar aqui, Portugal, França, a própria Holanda, a Inglaterra, jogaram futebol pobre. A Holanda até foi no futebolzinho mais ou menos, mas a França mesmo, o próprio Mbappé, né, foi, acho que se eu pudesse citar aqui quem foi pior de Mbappé e Cristiano Ronaldo, a gente ficaria debatendo, né, porque os 2 foram horríveis na nessa Eurocopa. Não foram, brilhantes em nenhum dos jogos. Acho pelo contrário, eu acho que só foram um peso morto, teve hora ali. O Mbappé até tentou algumas vezes, o Cristiano Ronaldo já está parado, né, não sei o que que aconteceu com Portugal, mas isso é para outros contos aqui, outro programa. E com isso, Espanha foi só comendo quietinho, né, como o futebol espanhol sempre fez. Porque quase nunca, né, tirando aquela seleção maravilhosa que ganhou a Copa do Mundo, a Espanha quase nunca era favorita a nada, porque sempre teve a fama de chegar e não conseguir, né. Mas é igual você falou, até que enfim, porque eu sou um crítico do tic-tac, dominou o futebol mundial, dominou sim. Aquele Barcelona foi fantástico, mas eu acho que é muito chato esse futebol de toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, pra cá, sem ter nenhuma, sem ser incisivo, sem ser agressivo. E dessa vez, parece que a Espanha melhorou bastante. Obviamente que é igual você citou do Morata, infelizmente eles não têm um camisa 9 ou camisa 7, por assim dizer, né, porque teve o Raul e teve o Torres, teve alguns outros talentos, e hoje veio o Morata. É ruim falar assim do Morata, é porque assim, é um cara que jogou na maioria dos times top de linha, ele jogou. Isso aí, Real Madrid, Juventus, só jogou em timão. Ele até melhorou em questões de impedimento e tal. Nessa Espanha ele tem feito meio que um jogo sujo, né, um jogo de costas. Ele tá jogando de costas para o gol e tentando dar apoio a seus alas, que no caso são os 2 garotos que vêm tendo uma temporada fantástica, e o Yamal comprovou isso, principalmente no último jogo, com um belo gol. O Nico Williams tem sido incisivo também. Eu acho que agora, depois que parece que, globalizou ele, né, por mais que a gente já conhecia, já sabia o quanto que ele era bom, parece que Sim. agora, depois da Eurocopa, ele vai entrar em algum clube
que tem seu devido lugar, porque, com todo respeito ao Bilbao, ele não é um clube para o talento desse garoto, para ele evoluir, seja onde ele vá. E a Espanha vem com volta ao Carvajal, né, que eu acho que vai agregar bastante, teve uma temporada brilhante, foi o melhor lateral do mundo para mim. E vai voltar revigorado, né, porque não jogou o último jogo. E o Cucurella, que para mim, me dói dizer, porque eu não gosto do jogador Cucurella, eu acho que ele meio meio não, eu acho ele fraco mesmo, por assim dizer, mas ele tem mostrado o contrário nessa Eurocopa, ele tem mostrado garra, ele tem mostrado que vai lá na frente, ele defende bem, ele ataca bem, ele tá, assim, falando assim: "Me tira do Chelsea", é bem isso, eu acho, a frase que ele tá mandando para todo mundo, que eu sou melhorzinho. Foi até cogitado no Real Madrid, né, espero que não. Mas o que tem pecado, eu acho que na Espanha, seria os 2 zagueiros e o goleiro. O lá em cima tem falhado demais, principalmente na bola que volta para ele, né, aquela bola pra ele pegar com os pés foi ótimo, pra ele tocar com os pés e Sai sair com ela, jogando, sabe, sai jogando. é, sair jogando, ele não tem conseguido. E eu acho que isso pode ser uma arma também pra Inglaterra. Não acho que vai ser, porque a Inglaterra não marca no perde pressiona, mas o Laporte, tanto quanto o Lenormand, creio eu que volte nesse jogo, né, porque ele também estava Isso, suspenso, não O deve Lenormand volta, possivelmente. A não ser que por opção técnica não, né, mas na teoria jogar. ele volta de suspensão. Sim. E são assim, o Lenormand teve uma temporada muito boa, mas o Laporte está jogando em um clube que é o clube do Al Nassr, né, e para mim não tem técnica lá naquele clube, não tem nada e tal, eu acho que o cara perde bastante ali. Já a Inglaterra, cara, ela fez o primeiro tempo da semifinal contra a Holanda foi o melhor que ela fez na Eurocopa inteiro, né. Uhum. Por assim dizer, principalmente depois que ela toma o gol, a reação que ela conseguiu ter, por mais que o pênalti seja questionável, para mim não, para mim foi muito pênalti. Eu acho que a Inglaterra conseguiu sim reagir e fazer um bom futebol. No segundo tempo ela caiu bastante, que eu acho que seus jogadores cansaram, né, cansaram bastante. A Holanda também viu que estava tendo espaço no meio de campo e acabou achando algumas jogadas, até que o Southgate, o louco, que eu achei que ele fez muita besteira em ter tirado o Kane e quem foi o outro que O saiu junto, que a Foden. gente gritou? Foden também, que estava num jogo até interessante, porque ele conseguiu fazer o que ele fazia no City. Mesmo não jogando lá na ponta, mas ele estava mais ativo no meio de campo, até mais que o Bellingham, que também não se encontrou até agora nessa Eurocopa. Fez aquele gol lindo, maravilhoso, mas até o momento, não mostrou futebol, né. A gente espera que na final ele possa aparecer. O Kane é chovendo molhado, eu acho que dentre os atacantes, ele é o melhor. E os igual você comentou do Saka, eu acho também que é uma oportunidade muito grande da Inglaterra usar esse lado, né, ele vai ficar do lado do Cucurella, né, igual você Sim, do comentou. Cucurella. Uhum. Se ele usar de aquela coisa de raiva mesmo do outro clube ou de que é um adversário, é um rival, ele pode pegar isso para ele e para dentro do jogador e ele, igual você falou, vão ser nervos à flor da pele por ser final, por ser jogadores conhecidos, por serem rivais, então pode ser que ele indo para frente, ele indo nas jogadas individuais, ele possa eu caí. Ele possa ai não, sim. Ele possa conseguir fazer jogadas para a Inglaterra. E eu, pra ser sincero, eu acho que ali o Rice vai ter que jogar muita bola. Jogou, até que conseguiu jogar no primeiro tempo, como toda a Inglaterra. O Mainu, que tem tido uma excelente Eurocopa, que garoto bom de bola. Infelizmente está no Manchester United, mas que garoto bom de bola. E
Vamos ver o que vai aprontar o Southgate, né, principalmente nas laterais. Eu mesmo, tá, eu, Robert, aqui, eu inverteria. Eu colocaria o Kyle Walker para marcar o Yamal e deixava o Trippier lá na direita mesmo. Poderia colocar o Shaw? Poderia, que aí ficaria elas por elas, por mais que o Shaw não é rápido, mas ele é forte. Poderia ficar batendo em em cima do menino ali até ele parar. Pode ser que não dê certo, pode não, mas eu faria tal coisa. Como é final, eu acho que ele não vai colocar o Shaw, mas eu inverteria, eu colocaria o Walker para marcar o Lamine Yamal, que eu acho que seria, como o Vinícius fez com ele, né, aquelas ele também é incisivo, ele também é velocista, e o Kyle Walker, por vezes, conseguiu ganhar frente ao Vinícius, e por que não o Yamal? E a zaga da Inglaterra, velho, pra mim é a mesma coisa da Espanha. Eu acho que, por mais que o Stones seja um ótimo zagueiro, o Guerri também, mas não me passa muita confiança. E ainda mais quem tá debaixo das traves, né? Que o Pickford, pra mim, não é goleiro de seleção. Com todo respeito, ele faz até umas defesas difíceis e tal, aparece algumas vezes, mas aquele chute mesmo, muita felicidade do Xavi Simons. Mas eu acho que se fosse um goleiro mais alto, teria pego. Ah, mas vai ser um grande jogo, é aquilo que você falou. Se a Inglaterra aceitar o jogo da Espanha, vai ser complicado. Mas se a Inglaterra conseguir, povoar o meio de campo da Espanha, aí o jogo pode ser a favor da Inglaterra. Obviamente que ela vai ter que conseguir também atacar e defender muito bem, né? Porque tem os dois garotos da Espanha que vão atacar muito para dentro da Inglaterra.